Você já sentiu que estuda inglês há anos, mas parece que não sai do lugar? Acha que vai estar bom o suficiente só quando você alcançar um nível fluente ou tiver certificado? Essa sensação, ela vem da confusão entre dois conceitos bem importantes: fluência e proficiência. Fica comigo até o final dessa aula que eu vou te ajudar a entender a diferença dos dois e o que de fato você precisa. Let's go! Então, primeiramente, quando a gente fala de fluência e proficiência, causa uma confusão danada. Então, eu já trouxe aqui o termo e a definição para você compreender de uma vez por todas as diferenças entre esses dois, combinado? Então, primeiramente, fluência é a capacidade de se comunicar com naturalidade, ritmo e adaptação, enquanto que a proficiência é o seu nível técnico avaliado por testes padronizados, como a IELTS, TOEFL, Duolingo, tem os da Cambridge também. Então, percebe, a fluência é a sua capacidade de se comunicar com naturalidade, enquanto que a proficiência é o seu nível técnico avaliado por algum teste de proficiência. Como que eu sei distinguir um ou outro, Ianca? Pode me dar um exemplo? Vamos lá, ó. A fluência, você consegue conduzir uma call, consegue explicar as suas ideias, responder perguntas, mesmo com erros. Você consegue se comunicar. O outro que está te ouvindo consegue entender. Então, existe essa comunicação. Você é fluente na sua fala, você tem essa capacidade de se comunicar. Enquanto que na proficiência, você recebe um score ali, um título, vamos dizer assim, que é o seu nível de proficiência, o nível A2, B2, C1, com base em compreensão e produção, tá? Então, esses testes, eles variam muito. Cada teste aqui tem uma finalidade, tem um objetivo, mas eles diferem entre compreensão, produção textual, alguns incluem a parte de conversação, outros não, tá? Então, essa é a diferença entre fluência e proficiência. Agora, um ponto importante: você não precisa ser proficiente para conseguir uma vaga internacional. Então, sabe aquela famosa frase? Ai, teacher, Ianca, eu preciso estar no nível B2, eu preciso ser nível C1 para conseguir a vaga que eu desejo? Então, você está equivocado, porque você não precisa ser proficiente para conseguir uma vaga internacional. Você precisa ser fluente nas situações que a vaga exige. Então, quer dizer, Ianca, que fluência é relativa? É relativa. E, Ianca, mas quando eu falo fluente, que eu sou fluente, você tem uma concepção de fluência e eu tenho outra concepção de fluência? Exatamente. A gente não está te classificando ali como um teste de proficiência. Tá? Tá pegando aí a ideia? Tá dando para entender? Então, o que eu quero te passar aqui? Primeiro, você não precisa ser proficiente, ter um nível XYZ para passar em entrevistas de emprego em inglês. Ponto. O que você precisa é de fluência nas situações que a vaga exige, ou seja, dentro da entrevista, para se comunicar ali numa daily, diariamente com o seu time, ou com o seu stakeholder, com o seu gestor, enfim. Então, são essas situações de fluência. Lembra lá do direcionamento do aprendizado? Entra aqui de novo, tá? Então, um erro comum que eu vejo muitos alunos fazerem é buscar certificado sem função. Exatamente, alunos buscam certificado sem função. Eles se frustram tentando alcançar proficiência B2 ou C1, quando na prática ainda não consegue se apresentar bem em inglês. Então, olha o equívoco, você se matar, porque essas provas você precisa se preparar para elas, são caras, você precisa pagar para
prestar para ter um teste ali de proficiência, um certificado, e no final, meu amigo, você não consegue nem se apresentar bem em inglês. Percebe a diferença? Então, isso gera o quê? Ansiedade, síndrome do impostor e estagnação. Você que fica preso nessa classificação que, no final de contas, não é importante. É na prática ali, você dentro da entrevista mostrando a sua fluência, a sua capacidade de se comunicar em inglês. Então, o que realmente importa no inglês profissional? Fluência aplicada a contextos reais. Como eu disse, entrevista, reunião, apresentação, networking, viagem a trabalho. Você não precisa de inglês avançado, você precisa de inglês funcional, focado e direto ao ponto. Percebe a diferença? Então, a fluência é relativa. Você precisa ser fluente no quê? Em situações que o seu trabalho vai exigir de você, só que não significa que você tem que ter um nível avançado, um nível C2 de proficiência, C1. Você precisa ter um inglês funcional, focado e direto ao ponto. Como que vocês conseguem medir a sua própria evolução? Então, aqui eu separei alguns critérios para te ajudar nessa análise. Indicador e o exemplo de autoavaliação, eu vou te explicar aqui. Primeiro indicador, clareza. Eu consigo me apresentar com clareza em inglês? Então, esse é um exemplo de autoavaliação. Eita! Então, o indicador clareza e o exemplo, eu consigo me apresentar com clareza em inglês? Segundo indicador, agilidade. Eu consigo responder perguntas com algum ritmo sem travar completamente? Eu consigo manter uma comunicação fluida? Terceiro, contexto. Eu consigo falar sobre minha área, minha experiência, minhas entregas? Como que tá essa parte aí para você? Independência é o último indicador. Eu consigo participar de uma reunião mesmo que com a ajuda de anotações? Então, você tem essa capacidade, você consegue. Se você fizer essa classificação aqui, esses critérios, aplicar esses critérios, você já vai ter uma visão muito mais clara do que você precisa melhorar, do que você precisa pontuar, né? E o que você precisa lapidar, porque às vezes você já sabe, você já tem o domínio, só precisa lapidar o seu conhecimento. E aí, quais ferramentas você pode utilizar para acompanhar a evolução? De novo, as gravações semanais são excelentes, tá? Você se gravar. Então, o objetivo é comparar o vocabulário, tonação e fluidez de uma semana anterior para a semana atual. E isso você pode fazer uma vez por semana. Outra ferramenta, o diário de output. Lembra do output? Input, output? Output é a produção, onde você vai registrar frases que aprendeu e usou. E aí você pode fazer isso no diário, no Notion, em um caderno, no Trello, na ferramenta que você considerar mais viável. Feedback guiado. Então, ter correção e orientação estratégica é fundamental. Então, os meus mentorados sabem como funciona isso na prática. Mas você também pode buscar por alguma mentoria, aula ou revisão mensal por conta, ou pedir ajuda ali para o ChatGPT, para a IA, para ir te auxiliando nesse início, nesse feedback. E por último, simulações práticas. Se expor a contextos reais. Em grupo, ou com teacher, ou com mentor, ou com colega de trabalho, isso também vai te ajudar a acompanhar a sua evolução, beleza? Então, aqui são algumas ferramentas. E aí você deve estar se perguntando, Ianca, e teste de proficiência? Quando vale a pena, então, eu prestar um teste, eu ter um certificado ali que comprove o meu nível de proficiência? Eu, Ianca, sou bem sincera, tá? Então, assim, eu sugiro que você foque num teste de proficiência se for exigência de uma vaga, de um intercâmbio ou de um processo seletivo que você esteja passando. Caso contrário, eu não focaria nisso nesse momento, eu focaria na sua fluência, em desenvolver a sua comunicação, tá?
Outra questão também quando eles fazem parte de uma meta clara. Então, há uma pós-graduação, um processo imigratório, que aí exige um teste de proficiência. Então, nessas situações, está dentro do seu plano, né, de vida profissional, enfim. Então, nesses casos, obviamente, você deve ter esse teste de proficiência. E quando são usados como uma única medida de nível, tá? Então, assim, Ianca, aonde eu vou trabalhar, eles só aceitam se eu tiver. Existem algumas empresas que pedem, tá? Só se eu tiver a classificação XYZ no TOEFL, por exemplo. Então, você tem que prestar, né? Mas fora desses contextos, dessas situações, eu não recomendo que você foque em um teste de proficiência nesse momento, tá? Não se esconda atrás da desculpa do ainda não tenho B2, tá? Ou C1. O que eu mais vejo é a galera falando isso daqui. Ainda não tenho B2, por isso que eu não consegui passar na entrevista. Não, você está equivocado, tá? Se você consegue se comunicar com clareza no contexto profissional, você já está pronto para as oportunidades. Então, você não tem que ficar esperando essa classificação que você nem vai ter de fato caso você não preste um teste de proficiência. Tá entendendo o que eu tô falando? Então, foca no que interessa, sem desculpa, sem se esconder por trás de não tem um B2, não tem um C1, porque na verdade, quando você fala essa frase, você está falando: estou com medo, não estou preparado o suficiente para entrar em uma entrevista, por exemplo. Beleza? Então, fluência, pessoal, é liberdade. Proficiência é um selo. Marque isso. Fluência é liberdade. Proficiência é um selo. Os dois têm valor, mas quem alcança oportunidades não é quem coleciona certificados, é quem resolve problemas com o inglês. Eita, que a teacher tá arretada, hein? Mas isso daqui é importante você levar pro coração, tá? Fluência é liberdade, é você conseguir entrar em qualquer empresa, entrar em qualquer entrevista e passar porque você consegue se comunicar. Proficiência é selo, é certificado que você vai acumulando aí. Fechou? E aí, de novo, sua evolução não se mede por uma nota, mas pela coragem de usar o inglês que você tem, enquanto constrói o inglês que você quer. Então, use o que você tem para já encarar as entrevistas, para já encarar suas viagens, para já encarar o seu objetivo. E depois, durante esse processo, você vai construindo o inglês que você quer, vai melhorando a sua performance e vai atrás do que realmente importa, que é conseguir a sua vaga, que é conseguir fazer a sua viagem com segurança. Fechou? Eita, que essa aula foi, ó, puxão de orelha atrás de puxão de orelha, não foi não? Mas você sabe, o meu intuito aqui é te ajudar. Eu não falo por falar, eu tenho experiência, eu lido diariamente com profissionais como você, que tem essa insegurança, que não sabe ainda diferir proficiência de fluência, acha que sempre um nível é que vai classificar você, a sua capacidade em se comunicar. E não é isso, eu tô aqui para te ajudar, combinado? Não esqueça de comentar aqui nessa aula o que você achou desse conteúdo, se foi útil, já toma nota, deixa aí nos comentários que eu vou dando feedback também, combinado? Kisses in your heart, I see you soon, bye bye!